Domingão, dia de falarmos das ações que vocês mais pediram. Portanto, nós vamos falar de Energias do Brasil, a famosa MBR3. Claro que eu vou pedir para vocês olharem a descrição do vídeo, porque vai ter um relatório completo com a análise dessa ação e também eu já deixo o link da Clear para vocês abrirem conta lá e poderem fazer suas negociações de ações, fundos imobiliários, etc., tudo com corretagem zero. Mas vamos lá, gente. Energias do Brasil, ela é uma empresa do setor elétrico, porém, ela é diferente das outras empresas que eu já falei aqui no canal, como Engie, Taesa e tudo mais. Por quê? Porque geralmente uma empresa do setor elétrico, ela escolhe trabalhar ou com transmissão, ou com geração de energia, enfim, existem alguns segmentos dentro do setor elétrico. E quando a gente fala de Energias do Brasil, ela trabalha desde a geração até a distribuição, a transmissão, a comercialização e ainda outros serviços do setor elétrico. E por conta disso, muitos consideram que ela é bem completinha. E essa questão da transmissão é algo que veio acontecendo de uns tempos para cá. E na verdade, ela tem feito vários investimentos na questão da transmissão de energia para crescer cada vez mais nesse segmento. E eu acho que esse é um dos motivos do porquê vocês pediram para falar dela aqui no canal, porque muitos imaginam que com esse investimento que ela está fazendo hoje, daqui a uns anos pode surtir sim algum efeito positivo e, claro, levar a cotação das suas ações junto. Mas tem um outro ponto que a gente precisa falar também, gente, que é da EDP Portugal. EDP Portugal, ela é a controladora da EDP Energias do Brasil, que é a nossa MBR3. E aí aconteceu uma historinha que um grupo chinês, que é o CTG, que já tem participação na EDP Portugal, ele queria fazer uma oferta de aquisição de aproximadamente 25% para deter o controle da EDP em Portugal, e claro que isso poderia influenciar a gente aqui no Brasil também. É claro que esse OPA, que inclusive eu já expliquei o que é aqui no canal e eu vou deixar o link aqui em cima, esse OPA ele foi vetado pelos acionistas, eles não concordaram com tudo isso e por hora essa ideia ficou em stand-by. Porém, ainda há rumores de que essa CTG poderia se juntar com Energias do Brasil e fazer uma joint venture e tentar fazer algum projeto que consiga trazer muito lucro para ambas as empresas. Mas ok, nós falamos então sobre alguns fatos que têm acontecido com essa empresa e que talvez a gente pode até olhar pelo lado qualitativo do que está acontecendo ou não e do que pode acontecer com ela daqui a uns anos, porém a gente precisa falar de alguns dados financeiros dela. Quando eu falei nessa questão que ela estava investindo na transmissão de energia, tudo isso já aponta para o payout dela, que é de aproximadamente 51%. Ou seja, ela distribui 51% do seu lucro com os acionistas. E o que ela faz com o restante? Ela reinveste na empresa. E isso a gente considera que é muito positivo, porque, claro, se ela fizer o investimento de maneira ok, isso pode surtir bons resultados lá na frente. E aí, falando em payout, e claro, o quanto ela distribui para os acionistas, nós precisamos falar dos dividendos dela. Os dividendos não são aquela coisa toda, ela não tá com aquela bola toda como outras empresas do setor elétrico, porém ainda assim pagam dividendos ok, que estão na faixa dos 5,13% ao ano. E isso, gente, é a média dos últimos 5 anos. E o porquê que eu sempre trago 5 anos para trás? Porque muitas vezes a gente olha só o último ano ou o último trimestre e às vezes a gente vê um dividendo pago muito alto, porém não é a realidade da empresa. Então é sempre importante nós olharmos outros períodos também. Então essa média de 5,13% ao ano é o que a MBR3 paga aos seus acionistas. Aí a gente precisa falar de outros indicadores importantes também, porque muitas pessoas querem saber, poxa, Bea, mas ela já se valorizou 25% somente nesse ano de 2019. Será que ela já é uma ação que ficou cara? Muitas pessoas gostam de identificar se a empresa está cara ou não, ou se ela está num preço justo, olhando o PL dela, que é o preço pelo lucro. Quando a gente olha um PL, que no caso dela está em 7,5, a gente pode considerar que ela não está cara não. Na verdade, muitas pessoas consideram que um PL que indica que uma empresa está cara é quando ele está acima de 15. Mas aí a gente está falando para quem realmente está enxergando o preço da ação, porque muitas pessoas às vezes acabam olhando muito mais o valor do que o preço e tá tudo certo, depende da estratégia que você adotou para os seus investimentos. Agora, outros dados importantes, gente. Quando a gente fala do ROI, que é o quanto a empresa consegue rentabilizar o seu patrimônio líquido, e está na faixa dos 14%. E isso pode ser bom sim, porque a gente considera que um ROI acima de 10
já indica que a empresa está no caminho certo. Acima de 20, então, melhor ainda, mas o caso dela, então, está nesse meio termo dos 14%. Quando a gente olha a margem líquida, é um outro dado importante. A gente quer saber o quanto que sobra para a empresa depois de ela comercializar todos os seus serviços, todos os seus produtos. E a margem dela é de 10%, aproximadamente 10%. Não é uma margem muito alta, mas a gente entende que cada segmento do setor elétrico pode diferir essa questão da margem. Quem trabalha com transmissão geralmente tem uma margem maior. E a Energias do Brasil, como trabalha com quase todas as frentes, naturalmente vai ter uma margem um pouquinho menor. E então, se nós pensarmos que ainda assim ela tem uma margem positiva, quer dizer que ela está dando lucro. E aí a gente precisa olhar como é que está o lucro dessa empresa. No ano de 2018, aponta que ele teve um crescimento de aproximadamente 105%. Porém, a gente não pode se enganar, porque na verdade em 2016 o lucro dela estava aqui. Aí ela teve algumas questões fiscais com PIS, COFINS, contribuição que ela teve que pagar, e aí o lucro dela caiu aqui para baixo. E aí quando foi em 2018, subiu tudo de novo e voltou para os patamares de 2016. Então esse lucro que aumentou em 105% foi só porque no ano de 2017 ela teve que desembolsar muita grana por conta desses impostos. Então a gente precisa saber disso, mas ainda assim é uma empresa que dá lucro, né, gente? E aí a gente precisa também falar da questão da dívida dela. Quando a gente fala da dívida, a gente sempre quer saber o quão solvente é ou não uma empresa. Se ela vendesse todo o patrimônio dela hoje, ela conseguiria quitar as dívidas? Então, no caso de MBR3, sim, porque ela tem apenas 77% do seu patrimônio comprometido com dívidas. E quando a gente olha outras empresas do setor elétrico, a gente vê que esse percentual geralmente é muito maior, que elas trabalham muito mais alavancadas. Engie, por exemplo, está na faixa dos 200 e poucos por cento. Mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque empresas do setor elétrico geralmente têm uma dívida muito bem controlada, porque elas têm uma grande previsibilidade nas suas receitas. Porque, por exemplo, Energias do Brasil, que trabalha com contratos de concessão, geralmente são contratos muito longos de hidrelétricas, termoelétricas. Então são contratos de 15, 20, 30 anos, então por todo esse tempo ela sabe mais ou menos qual vai ser a receita e consegue então fazer algumas dívidas para fazer alguns investimentos e, claro, poder entregar bons resultados. Enfim, gente, agora, depois de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero saber, vocês investiriam em Energias do Brasil? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e não esqueçam, gente, de já pedir qual é a ação que vocês querem ver aqui no próximo domingo. Até mais, gente. Bom domingo!